E foi assim que ele descobriu que o Luffy era filho do Dragon. E agora, atualmente, no flashback, no caso, ele foi encontrar o Luffy. Que não foi o Vegapunk diretamente que tirou as memórias do Kuma. As memórias do Kuma foram tiradas pelos seus próprios poderes de patinha. Bonnie, distorce um futuro. O futuro em que me torno comunica. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1101 de One Piece. A gente vai lá pro site da OPEX, One Piece X, pra toda e qualquer informação que você quiser saber sobre mangá, anime e informações de One Piece você encontra aqui. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente já leu os spoilers iniciais, que são esses aqui. Agora a gente vai para os spoilers completos. Capítulo com 17 páginas, 2 coloridas e 15 preto e branco. Na capa colorida, com o Vegapunk, vemos 6 clones e o Vegaforce 01, ou Vegaforce 1. Vegapunk está no meio da capa. À sua direita está Lilith e Pitágoras, à sua esquerda Atlas e Edson. Ao fundo podemos ver o rosto de York do lado direito e o rosto de Shaka do lado esquerdo, e o Vegaforce 1 no centro. O capítulo começa com um pequeno flashback dentro do flashback. A gente não basta só ver o flashback do Kuma, tem que ver um flashback do Kuma dentro, acho que é do Kuma, dentro do próprio flashback do Kuma. Kuma lembrou-se de uma das suas viagens com o exército revolucionário no reino de Goa, muito provavelmente aquela que aconteceu o incidente no Terminal Cinza, a queima do Terminal Cinza, na verdade. Kuma mencionou que percebeu como Dragon parecia saber muito sobre o país. Ele disse também que Dragon visitou uma vila fora do país para observar um certo garoto, que nesse caso é o Luffy. Dragon, continue falando se quiser morrer, já levou uma ameaça de leves. Kuma, por quê? Dragon, um filho é o ponto fraco dos pais. Kuma disse que entende e não vai mais investigar isso. Então, o Kuma percebeu que o Dragon ia visitar um certo garoto e foi bisbilhotar para saber mais em relação a isso e levou logo uma ameaça diretão na cara. Meu amigo, aqui não tem nada pra você. E foi assim que ele descobriu que o Luffy era filho do Dragon. E agora, atualmente, no flashback, no caso, ele foi encontrar o Luffy. E voltamos para o flashback normal, onde o último capítulo terminou. Kuma entrou no Monte Kolubo e observou Luffy. Ele tinha 16 anos. Luffy estava praticando em segredo seu ataque Gomu Gomu no Ono, Machado de Borracha. O mesmo ataque que ele usou para derrotar o Arlong. Esse ataque aqui que vocês estão vendo, que não só derrotou o Arlong, como destruiu todo o Arlong Park de cima a baixo. Um ataque absurdo. De repente, Kuma recebeu uma ligação do governo mundial. Luffy ouviu o som e sentiu uma presença assustadora por perto, mas quando olhou, Kuma havia sumido. Foi isso que eu disse no capítulo, na leitura dos spoilers iniciais ou até no capítulo anterior, no review do capítulo anterior, que já está aqui no canal. Se você ainda não assistiu, é um dos últimos vídeos aqui. Eu falei que o Kuma não se encontraria diretamente com o Luffy, porque se ele se encontrasse, o Luffy não esqueceria aquela figura gigantesca, aquele homem gigantesco, e teria mencionado algo assim quando viu o pacifista do Kuma pela primeira vez e quando viu o Kuma separando todos os Mugiwaras, coisa que não aconteceu. Então foi só o Kuma que foi visitar o Luffy e o Luffy nem viu o Kuma. Luffy, deve haver algum animal muito forte nessa floresta que eu ainda não derrotei. Kuma deixou a ilha Down para cumprir a ordem do governo mundial. Podemos ver Kuma ajudando um navio mercante que foi atacado por piratas e os fazendo se render. Então a ordem do governo mundial não tinha nada a ver com o Luffy, eles nem sabiam sobre o Luffy. Acredito que parte do spoiler que eu li, que era o spoiler inicial, era fake. Aquela parte onde o Dragon impedia o Kuma de se encontrar com o Luffy, o próprio governo mundial dava a ordem para que o Kuma capturasse o Luffy, aquilo ali era fake, porque o Kuma foi embora e não fez nada, não disse nada, nem se encontrou com o Luffy. Durante todo o capítulo temos narrações das cartas de Kuma para Bonnie. As cartas falavam sobre como Kuma amava Bonnie. Ele também explicou a ela que viu tantas ilhas lindas e incríveis para onde eles viajarão juntos no futuro. No entanto, voltando ao reino de Sorbet, vemos que todas as cartas de Kuma foram interceptadas e destruídas por Alpha.
Bonnie esperava pelas cartas de Kuma todos os dias, mas elas nunca chegavam. Eu não vejo por que esse corte, até porque se as cartas eram interceptadas, a própria Alpha sabia o que estava escrito ali e poderia ver que não é nada demais. Poderia só ter entregado para Bonnie. Só que como é do governo mundial, não tem o que fazer. Bonnie nunca revelou seus poderes da Toshitoshi no Mi para Alpha e equipe médica. Coney instruiu Bonnie a manter os seus poderes em segredos. Coney, um Falcon deve sempre esconder suas garras. Uma visitou o laboratório de Vegapunk. Nós o vemos conhecendo o clone de Stussy. Clone de Stussy. Eu me pergunto quem é mais infeliz, um humano sem consciência ou um clone com consciência? Vegapunk, chega Stussy, já te disse que você é humana. Mas essa aqui é uma dúvida bem intrigante, porque realmente quem é pior? É um humano que vai perder sua humanidade, vai perder suas memórias, ou um ser humano que é um clone e já sabe que é um clone, não é um ser único, não nasceu uno. Isso faz a gente se questionar. Mas a Stussy foi a primeira clone do Vegapunk que realmente deu certo. Então, a partir dela ter sido clonada, então é aqui que o Vegapunk vai começar a clonar o Kuma e fazer outros clones dele, para depois transformar esses clones em ciborgues, para que aí ele possa criar o exército dos pacifistas. O Vegapunk, que já tinha sua cabeça de maçã, explicou que assim que as modificações forem concluídas, o Kuma não terá lembranças ou emoções. No entanto, o Vegapunk manterá a consciência de Kuma acordada até o último minuto. Falta um ano para a conclusão da sua cirurgia. Mas, mais uma vez, como eu falei, a gente tem que se atentar que não foi o Vegapunk diretamente que tirou as memórias do Kuma. As memórias do Kuma foram tiradas pelos seus próprios poderes de patinha. Então pode ser que em um determinado momento suas memórias tenham que voltar para o seu corpo. Como o Kuma já falou, que toda a dor que ele retira de uma pessoa tem que ser absorvida por alguém. Então suas memórias elas não podem ficar fora do seu corpo por muito tempo. Então eu acredito que é só o seu corpo, ou só o seu corpo sem consciência cumprir aquela última missão que ele está tentando cumprir lá em Maríjois, que aí sua memória vai poder voltar ao seu corpo mais uma vez. É isso que eu acredito. Vemos Kuma ajudando o exército revolucionário de vez em quando, mas agora ele está completamente em silêncio, nunca falando com eles. Dragon e seus outros amigos sabiam que devia haver uma razão por trás dos comportamentos de Kuma. Para vocês verem como o poder da pata do Kuma é apelão. Por mais que agora ele seja um pirata Shichibukai trabalhando para o governo mundial, ele ainda conseguia se teleportar para as batalhas do exército revolucionário e ajudar eles em diversos locais ou momentos, mesmo ainda trabalhando para o governo mundial, sendo obrigado a trabalhar para o governo mundial. De volta ao reino de Sorbet, Bonnie comemorou seu 9º aniversário, mas as cartas de Kuma ainda não chegaram. Então, um ano se passou desde o término da cirurgia da Bonnie. Então Bonnie estava 100% completamente curada agora. No entanto, Alpha não deixará Bonnie sair até seu 10º aniversário. Coney obteve informações em um bar da cidade local. Um membro da equipe médica pareceu deixar escapar que Alpha e os outros membros da equipe médica eram agentes do governo mundial. Coney e o pessoal do reino de Sorbet perceberam que essa situação era muito incomum, então planejaram a fuga da Bonnie. É aqui que a Bonnie vai provavelmente se tornar uma pirata. Ela vai fugir do reino de Sorbet, sendo levada aqueles carinhas que fizeram parte do passado do Kuma e muito provavelmente são eles que vão ajudar na fuga da Bonnie. Os pescadores mais fortes do reino de Sorbet, Gyogyo, Totsu e Potato, levariam Bonnie ao mar e a ajudariam a encontrar Kuma. Eles transformaram um navio de pesca em um navio pirata e os decoraram para parecer uma pizza para Bonnie. É semelhante ao barco Jelly Margarita dela, mas acho que não é a mesma coisa. Quem disse isso aqui é o Vazador, disse que parece o navio da Bonnie, mas que talvez não seja a mesma coisa. Coney e Bonnie trocaram de roupa e Bonnie saiu pela primeira vez. Bonnie passou pelos guardas e chegou ao navio. No entanto, Alpha percebeu que ela era Bonnie e a perseguiu usando Geppo. Alpha, caso você tente escapar, possa espancá-la e contê-la.
No final do capítulo, Bonnie, na forma infantil, relembrou um dia em que perguntou Kuma como era a aparência de Nika. Kuma, não tenho muita certeza. Tudo que eu sei é que o corpo dele tem propriedades ou qualidades de borracha, e ele pode lutar do jeito que quiser. Meus amigos, essa revelação aqui, ainda mais com a Bonnie agora estando na ilha de Egghead junto com os Mugiwaras, só me faz pensar que sim, a Bonnie pode vir a se tornar um dos Chapéus de Palhas. O Oda tá jogando diversos ganchos para que a gente possa ir pegando, para no final a gente ter certeza de que ela vai entrar pro bando dos Chapéus de Palhas. A não ser que ele faça outra cagada como fez agora no arco de Wano, onde a Yamato tinha tudo para entrar, o desejo, o sonho, o passado triste acabou não entrando. Mas, continuando, Bonnie então usa um ataque Distortion Future. Bonnie, Distortion Future, o futuro em que me torno como Nika. Eu não sei, eu não lembro, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, nos spoilers iniciais fala que Bonnie usou seu ataque Distortion Future para imaginar que ela mesma era Nika e assim derrotar Alpha. Aqui deu a impressão de que ela se tornaria tornaria o seu corpo do Luffy no Gear 5. Mas aqui não, ó, o futuro em que me torno como Nika e não o Nika. E aí, o próximo spoiler nos diz o seguinte: na épica versão final, Bonnie deu um soco gigante em Alpha com o Gear 3 do Luffy. Então Bonnie escapa do reino de Sorbet. Então não é que ela se transformou no Nika, mas parte do seu corpo ou seu corpo adquiriu as características de Nika, que no caso é se tornar elástico. E com isso ela criou um punho gigante que socou essa Alpha e acabou derrotando ela. Narrador: o governo mundial imediatamente tomou conhecimento da fuga da refém Bonnie. Então seu navio pescador que parte em busca do seu pai, logo se transforma em um navio pirata da nova era, rivalizando com Luffy e os outros piratas daquela geração. Então foi assim que a Bonnie acabou se tornando um dos piratas supernovas que iriam chegar no arquipélago de Sabaody com a recompensa de 100 milhões de beris. Não nos esquecendo de que as pessoas da sua tripulação são pessoas antigas do passado do Kuma. São crianças que cresceram com o Kuma, ajudaram o Kuma durante toda a sua vida e agora fazem parte da tripulação da sua filha. Esse capítulo aqui tem tudo para ser épico. Vou querer ver logo as páginas que vazarem para ver esse socão da Bonnie nessa Alpha, porque isso tá muito foda. E eu quero saber as suas opiniões em relação a isso. Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!